7 dias, colocando os pingos nos is. Muito bem, minha gente. De vez em quando eu recupero aqui a memória de muitos que parece que perderam a memória. Quando o prefeito Ezen, ele era radialista, ele dizia muito que o prefeito daquela época, Guilherme Menezes, estava privatizando a Fundação Isaú Matos, né, porque criou a fundação. E batia de manhã, de tarde, de noite, achou até umas pessoas, uns médicos, para juntarem com ele, para dizer que aquilo era privatização. E ele falava que quando virasse prefeito, que ele ia acabar com a fundação. Mas eu, inclusive, fiz a entrevista com ele, logo assim que ele tomou posse, e eu falei para ele do limite prudencial. Ele tomou um susto, assim. É limite prudencial. E eu vou falar para você daqui a pouco o que seria o limite prudencial. E eu comuniquei para ele, falei, olha, se o senhor acabar com a Fundação Isaú Matos e botar todos os funcionários da fundação na prefeitura, poderemos atingir e passar esse limite prudencial. Né? Então ele entendeu a partir dali. É tanto que ele foi prefeito e não acabou com a fundação, porque ele não tinha o conhecimento do que seria esse limite prudencial. E ele falava muito, principalmente quando já tinha tomado o poder, que iria trabalhar na prefeitura com 12 secretarias. Ele dizia, olha, Jesus andou com 12 apóstolos. Ele citava muito isso. Não sei se você lembra daí, porque a memória do povo é curta, ou então só lembra do que querem. Ele falava, não, conquista não precisa de mais nada do que 12 secretarias, e o resto que eu vou economizar eu vou fazer obras. 12 secretarias. Hoje nós temos 26. Me parece que é 26. Eu vou falar aqui, olha, Casa Civil, Comunicação, Cultura, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Rural, Desenvolvimento Social, Educação, EMURC, Esportes, Finanças, Execução Orçamentária, Fundação de Saúde, Gabinete da Chefia, Gabinete da Prefeita, Gestão e Inovação, Governo, Infraestrutura Urbana, Meio Ambiente, Mobilidade Urbana, Política para as Mulheres, Procuradoria Geral, Saúde, Secretaria Especial de Relações Institucionais, Secretaria Especial de Transformação Pública, Secretaria Pública e Defesa Social, Serviços Públicos, Transparência, Controle e Prevenção à Corrupção. Prefeito Ezen que só ia trabalhar com 12, porque Jesus andou com 12 apóstolos. Né? Ou você que está me ouvindo esqueceu disso. Ou você que esqueceu, ou você que está me ouvindo esqueceu disso. Né? Que é fundamental que a gente entenda isso, porque eu vou falar daqui a pouco. E atenção, vereadores, vocês são responsáveis porque eu vou falar daqui a pouco. É necessário que tenhamos esse compromisso e essa responsabilidade. Pois bem, quando o prefeito logo assumiu, Ezen, Guzmão, saudoso Ezen, ele colocou um pessoal despreparadíssimo na área, por exemplo, de licitações. Aí uns 2 jegues que tinha, não vou citar o nome não para não dar publicidade. Olha, nós vamos despetetizar a prefeitura. Sabe o que eles fizeram? Inadvertidamente cancelaram as atas. Não sei se vocês lembram ou não querem lembrar que o prefeito tinha, o anterior prefeito Guilherme Menezes deixou mais de 100 milhões em caixa. Inclusive para terminar a J. Pedral, para fazer a reforma da Olívia, para o terminal de ônibus, deixou um monte de coisa. Para Bartolomeu de Guzmão, deixou mais de 100 milhões. Né? E ele tinha o dinheiro em caixa, mas não podia usar, e a cidade ficou toda esburacada porque ele não podia comprar meio quilo de asfalto. Porque aqueles sabidões, entre aspas, eles cancelaram todas as atas. O que é uma ata de registro de preços? A ata de registro de preços é um sistema de compras utilizado por administrações públicas que visa registrar preços de bens e serviços para aquisição futuras. Diferente de um contrato tradicional, a ata não obriga a administração a efetuar a compra,
mas concede a possibilidade de realizar aquisições conforme a necessidade. Mas quando eles cancelaram aqueles jeguinhos que eu estou falando, né? Eu vou despetizar a prefeitura, fizeram tudo errado e o prefeito passou dificuldade para explicar para a cidade por que não estava tapando os buracos, porque ficou mais de 2 anos, em torno de 2 anos e meio sem poder fazer uma obra. Eu lembro que ele estava dando entrevista uma vez numa rádio e aí disse que aqui lá, como é que chama o negócio da casa do menor lá de cima, eu esqueci aqui o nome agora, estava precisando de arroz. Ele pegou, Alcime, toma aqui um dinheiro, compra lá Alcime, do bolso dele. O Alcime saiu correndo para comprar esse arroz, sei lá, ou leite em pó, alguma coisa, lá para aquele projeto de educação que nós temos aqui em Conquista. Me lembre aí, por favor, meu querido. Então, esqueci aqui agora, eu fui inclusive na premiação lá em Brasília, mas de vez em quando ele vai ficando velho e esquece. Características principais dessa ata de registro de preços. A principal característica da ata de registro de preços é a sua natureza não vinculativa para a administração pública. Isso significa que, mesmo após a conclusão do processo licitatório e do registro fornecedor e seus preços, a administração não é obrigada a contratar, mas ela tendo isso facilita, adianta. A lógica por trás deste mecanismo é a flexibilidade e eficiência nas aquisições públicas, permitindo a economia processual e maior agilidade na compra de itens essenciais, sempre respeitando os limites orçamentários pré-estabelecidos, que é votado pela Câmara de Vereadores. Então isso aí seria as atas. Agora vamos lá, onde eu quero chegar. A Prefeitura mandou para a Câmara de Vereadores, eu vou falar daqui a pouco, um projeto de lei complementar número 5 de 2026, que pede, portanto, a criação de novos cargos. Além do volume imenso de secretarias, o prefeito ia trabalhar com 12 apóstolos. E hoje tem 26, ou sei lá, mais de 26. E agora que já mandou aumentar cargos mais de uma vez, não é? Então vamos lá. O que seria o limite prudencial? O limite prudencial é um mecanismo da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, ativado contra os gastos com pessoal de um ente público, União, Estado ou municípios, atingem 95% do limite legal, que corresponde a 51,3% da receita corrente líquida, RCL. Para executivos municipais, por exemplo. Ao atingir esse índice, o poder público fica proibido de conceder aumentos, reajustes, alterar a estrutura de carreira que aumente despesa ou contratar novos servidores, exceto reposições em áreas essenciais. Né? O que é 95% do limite. Quando é acionado, quando a despesa com o pessoal supera 95% do limite de 50% a 66% da RCL. Consequências: ficam vedadas a concessão de vantagens, criação de cargos. É o Conquista Criança, que eu queria lembrar, faltou lá alguma coisa e ela tirou o dinheiro do bolso. Falou, vou lá, Alcime, compra lá. E Alcime saiu, ele comprou do bolso dele porque os imbecis tinham eliminado as atas. Eu vou despedir aquela agonia. Então, enfim, ficam vedadas, atenção, a concessão de vantagens, criação de cargos, reajustes, salvos o previsto em lei, sentença, contratação de pessoal e horas extras. Objetivo: evitar o descontrole das contas públicas antes que o limite máximo de 100% seja ultrapassado. Município, executivo, limite máximo 54%, limite prudencial 51,3%, ou seja, 95% desse total. Então, gente, eu estou falando aqui
E eu queria que os vereadores que são responsáveis por isso, que são vocês que votam, depois que passarmos o limite prudencial, a culpa também é de vocês. A culpa também é de vocês se vocês votarem mais uma vez no aumento de cargos. Eu nunca vi tanta sanha com isso, gente. Vocês estão vendo aí o número de secretarias e aumenta cargo todo dia. E a manchete aqui do blog do Redação diz o seguinte: Prefeitura de Vitória da Conquista envia novo projeto de lei visando mudanças na Secretaria Municipal e criação de novos cargos. Chega tremo em casa, me dá uma tremedeira em casa que eu vou te contar. Então diz a matéria: a prefeita Sheila Lemos do União Brasil, que hoje está, me parece, em Feira de Santana, encaminhou à Câmara Municipal de Vitória da Conquista o projeto de lei complementar 5 de 2026, que propõe mudanças na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Governo. O projeto prevê a ampliação da pasta, o gestante secretarino quer ampliar, e passar a se chamar Secretaria Municipal de Governo e Participação Social, SEGOV, além da criação de novos cargos comissionados. Atualmente, a Secretaria possui 6 cargos comissionados. Com o novo projeto, atenção aí, pelo amor de Deus, Câmara de Vereadores. E atenção à população de Conquista, você pode ser até do lado, mas melhor ainda quando você é do lado da prefeita, você fala: prefeita, não faça isso não, isso aqui vai ser ruim para a senhora. E se atingir o limite prudencial? Se atingir, tem sanções. A lei prevê sanções a quem ultrapassar o limite prudencial. Então, com o novo projeto, esse número sobe para 14 cargos, com criação de 8 novas funções. A proposta inclui a implantação de novas coordenações nas áreas de planejamento e gestão interna, participação social, relacionamento com a comunidade e projetos especiais. E ainda mais perigoso, prefeita, nós estamos no ano eleitoral, não é? A gente fica com dúvida qual é o objetivo. A prefeitura precisa disso. Nós precisamos de mais cargos comissionados. Nós precisamos de mais cargos comissionados. Atenção, Câmara de Vereadores, são vocês que aprovam. A prefeita mandou para vocês, portanto, esse projeto de lei complementar 5 de 2026. Converse, principalmente aqueles que são aliados e não alienados. Fala: prefeita, a gente não está no momento para fazer isso. A gente não precisa mais de despesa, porque nós estamos atingindo um patamar que daqui a pouco pode ultrapassar o limite prudencial. E a gente tem que ter cuidado, prefeito, não é? A gente tem que ter cuidado. Você que é aliado e não é alienado é de fundamental importância. Porque aliado é para falar: olha, não acerta isso, não está certo aquilo. Não é só para adular, lamber bota, né? Estirar o tapete. Diz que quem puxa saco também puxa o tapete. Não é verdade? Então, Câmara de Vereadores, eu queria que vocês entendessem isso. Eu gostaria muito que vocês debatessem isso. Porque vocês são responsáveis para a gente não poder passar do limite prudencial. E está tendo complicações eleitas. Que Deus nos ajude. Toca o barco. Deus Dias, colocando os pingos nos is.